No dia 27 de maio, eu participei do primeiro seminário online da aviação de patrulha, onde eu tive a oportunidade de apresentar a palestra Satélite versus Aeronave, Vantagens e Limitações no Campo de Batalha. Eu editei parte da palestra e espero que vocês gostem. Um forte abraço! O objetivo dessa apresentação é colocar a parte espacial e aeronaves uma contra a outra, um versus a outra, e apresentar as vantagens e as limitações da área espacial. Eu acredito que a parte espacial ela nos dá bastante capacidade, mas ela não substitui nenhuma tecnologia empregada atualmente. Então a gente não deve, de maneira nenhuma, achar que a parte espacial ela vem suplantar, vem substituir alguma tecnologia que a gente opera hoje com a aviação de patrulha. E muito pelo contrário, eu acredito que a gente tem que ampliar e manter a nossa aviação de patrulha. Eu vou seguir esse roteiro, vou falar sobre as características do espaço, bem rapidamente. Eu pretendo fazer isso o mais rápido possível para que a gente não vare o nosso tempo do nosso evento. Depois eu vou entrar na parte do que é militarizar o espaço, o que é colocar armas no espaço, weaponization. Depois eu vou colocar o satélite contra a aeronave e apresentar suas limitações e capacidades. E depois eu vou mostrar como é que a Força Aérea se preparou, muito graças ao trabalho do Major Brigadeiro Chan na CECIS, e o que a gente está recebendo hoje de sensor que vai poder auxiliar as operações militares das três forças. O espaço, ele nos dá grande vantagem. A primeira é que ele é um espaço restrito, não há fronteiras no espaço. E como não há fronteiras, eu posso passar por cima de um território hostil, um território inimigo, e não ser detectado, não denunciar a minha posição. Com um satélite, eu consigo pegar 1/3 da superfície da Terra. Ou seja, com 3 satélites, eu consigo ter cobertura global. O satélite é muito bom para atividades que eu preciso colocar um sensor 24 horas na posição, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E com o satélite eu posso programá-lo, eu posso lançá-lo de forma que ele passe a cada 90 minutos na mesma posição. É um pouquinho ruim, é um pouquinho burro de usar o satélite dessa forma, porque você vai sempre ver o mesmo lugar, com um pouquinho de inclinação, a gente consegue pegar a superfície terrestre toda, e eu vou apresentar para os senhores o termo revisita. Quanto tempo o satélite demora para passar em cima do lugar e tirar uma imagem, obter uma imagem. Mas o satélite opera no espaço numa situação muito agressiva. O ambiente espacial ele não é um ambiente que a gente tem na superfície da Terra devido à ausência de atmosfera. Então o satélite está no vácuo, ele não consegue dissipar energia com outros entes, ele não consegue equilibrar a sua temperatura, ele sofre com radiação cósmica, solar e radiação solar, tanto a parte física da radiação solar, que é o sopro solar, quanto as ondas eletromagnéticas que saem do Sol. Essa semana mesmo a gente teve uma tempestade solar que poderia ter danificado nossos painéis solares, nossos sensores de corrente e tensão. Então a gente foca bastante para não ter perda de equipamentos no espaço, porque existe essa radiação, essa sensibilidade dos equipamentos, mesmo a gente colocando equipamentos robustos, a gente pode perdê-los no espaço. E a questão da temperatura, de não conseguir equilibrar com outras partículas, o satélite ele chega de menos 150 até 150 graus positivo. Então aí a foto do nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC. Nos painéis solares, ele chega a temperatura de menos 100 até 60 graus, 65 graus. Então são transientes de temperatura muito grande e a gente tem que equilibrar tudo isso. Então, o ambiente espacial não é um ambiente agradável para equipamentos. Fora esse problema todo, a gente tem o problema de colisões de satélites, entre satélites e de satélites com detritos. A gente tem aproximadamente hoje 20 mil objetos circulando ao redor da Terra, e esses 20 mil objetos, apenas 1.500 são controlados. Os outros não são controlados, e eu estou falando de 20 mil objetos que são maiores de 10 centímetros. Existe pequenas partículas, pequenos parafusos, pequena parte de satélites que estão girando em volta da Terra que a gente não tem nem como contar. E dessa conta de detritos, eu ressalto 2 grandes eventos. O primeiro foi uma arma anti-satélite, o ASAT, que a gente chama, que foi testado pelos chineses em 2007. Quando eles testaram essa arma anti-satélite, eles explodiram um satélite meteorológico e aumentaram a quantidade de detritos em 1.500 detritos. E em 2009, os grandes centros de controle de satélites do Cosmos e do Iridium, o Cosmos é satélite espião russo e o Iridium são satélites de comunicações americanos, eles fizeram um cálculo em 2009 e falaram assim, o satélite não vai bater, os cálculos estão bem controlados e na hora
do cruzamento dos dois satélites, eles colidiram e aumentaram em mais 1.200 outros pedaços de satélite girando em volta da Terra. Então, esses pedaços, eles dificilmente retornam para a Terra, eles ficam em órbita, a gente não tem solução para esse problema, então o lixo espacial é um grande limitante para a área espacial. E agora eu vou falar sobre a militarização do espaço. Existem duas formas de ver o espaço na área militar. O primeiro é militarizar o espaço de forma que os objetos que estão na órbita entreguem produtos para a área militar, e a área militar consiga desenvolver e melhorar sua eficiência e eficácia através desses produtos. E existe a armamentização, essa palavra nem existe, mas vem do weaponization, que é eu preparar o espaço para que eu garanta que quando eu precisar usar esses equipamentos, esses satélites no espaço, o meu inimigo não vai lá e destrua eles. Então eu tenho que armamentizar, eu tenho que ter armas no espaço para proteger o meu satélite contra a ação inimiga. Nessa aula eu só vou apresentar os conceitos de militarização. Então, como o Tenente Coronel Paes falou, hoje não existe aplicação de um domínio sozinho, numa guerra, ou num conflito, ou numa ação isolada. O exército vai lá, só exército, só terra, e aplica o poder terrestre em cima de outro poder terrestre sozinho. O domínio o emprego de um poder terrestre, naval ou aéreo, ele precisa de produtos que o cyberspace, a guerra cibernética e a parte espacial oferecem. Eu posso ressaltar aqui a parte espacial com grandes 4 produtos. O sensoramento remoto, que ele pode ser para inteligência ou para meteorologia. A parte de comunicações de satélite, que pode apoiar tanto o indivíduo, sozinho, isolado numa selva, tendo que falar com um centro de comando e controle, quanto um ARP, que precisa se deslocar de Santa Maria para qualquer lugar do nosso território nacional, que é gigantesco. O SATCOM ele permite essa capacidade. E, por fim, a parte de posicionamento e navegação, no caso o GPS, são sistemas de posicionamento e navegação que permitem que a gente se localize com alta precisão e evite a gente encontrar o inimigo no momento que a gente não deseja, chegar no ataque a um inimigo da melhor forma, da melhor maneira, usando o terreno a nosso favor. Então, esses 4 produtos são os 4 produtos bastante fundamentais: sensoramento remoto, meteorologia, SATCOM e GPS. E agora eu vou passar rapidamente por cada um deles. A parte de comunicação, ela provê tanto internet ou comunicação por voz de forma com desempenho bastante alto, uma forma de banda larga, como se fosse um cabo. Como um cabo de fibra ótica consegue entregar internet, a gente precisa do satélite para entregar em pontos isolados, em frações isoladas no terreno. Hoje a gente usa o satélite para colocar internet na estação Antártica Comandante Ferraz. A Marinha contratou um satélite Amazônia 3 da Spamar e colocou uma central da Oi lá na Antártica, e essa central e esse satélite provém internet de alta capacidade para a estação Almirante Ferraz. Recentemente, há menos de um mês, a Força Aérea contratou o satélite Telstar 12 Vantage. Esse que está ali na direita, ele tem cobertura em todo o território nacional, e esse satélite é que vai apoiar as operações das aeronaves remotamente pilotadas. Foi aberto, então, no Brasil, uma concorrência nacional com satélites internacionais, mas o centro de controle tinha que estar no Brasil, e aí esse satélite ganhou, e a partir desse mês agora, então, a gente tem a capacidade ampla de usar o satélite, tanto para subir telecomando e telemetria, quanto receber os produtos, as imagens que o ARP faz em qualquer parte do território nacional. O sensoramento remoto para inteligência, vigilância e reconhecimento, eu coloquei uma imagem do Gambit, é um satélite americano, muito antigo já, durante a corrida espacial entre americanos e União Soviética. Eles tiravam fotos das bases militares russas e eles enviavam essas fotos não por telecomando, por telemetria, mas eles tinham que lançar o próprio filme que ficava na cápsula. Eu tenho um vídeo no YouTube bastante legal sobre sensoramentos remotos, sobre satélites espiões, e eu descrevo como é que era esse lançamento. Eles lançavam o filme que tinham tirado a foto, aí um C-119 passava com uma rede, pegava esses filmes no ar e levava para o Havaí para ser revelados. O problema das imagens feitas por satélite é que elas não conseguem ter uma boa resolução. Eu vou abordar isso mais à frente. Para o sensoramento remoto para monitoramento ambiental, a gente tem no Brasil o satélite GOES-16 do NOAA, ele tira fotos a cada 3 horas da América do Sul toda, a gente está vendo a foto à direita ali. Muito difícil um piloto sair para uma missão sem olhar uma imagem dessa e saber como é que está o comportamento das nuvens, das massas de ar seco e úmido, como é que está o comportamento da meteorologia no Brasil
Constantemente os pilotos olham para essa foto, nem sabem quem é o GOES 16, o satélite que está na posição 75 tirando fotos, e essas fotos são utilizadas na RedMat da FAB à disposição dos pilotos. Então a gente consegue ter previsão meteorológica, consegue ter uma noção de como é que a meteorologia vai se comportar na nossa missão. E por fim, os satélites de posicionamento, navegação e sincronismo, eu ressalto o GPS, são 24 satélites à disposição em locais na órbita de 24 mil quilômetros da Terra. Eles dão informação, se eu tiver um aparelho bem baratinho, um equipamento pequeno, eu consigo localizar a minha posição no terreno a partir do contato com 4, 5 satélites, e dali eu pego onde eu estou, onde é o meu ponto de destino, e consigo fazer uma melhor navegação, evitando contato com o inimigo, um rio, uma lagoa. Eu consigo ter uma precisão e me deslocar de forma bastante segura para minha tropa, ou então para o meu grupo de carro de combate. Então, a precisão hoje ela é essencial para uma boa missão. Então, esses 4 produtos, todas as Forças Armadas que pretendem empregar no campo de batalha, ele tem que estudar. Tem que entender se naquele produto, o que ele pode tirar daquele produto para ter um bom desempenho. Então, é bastante limitado. A gente não vê satélites apoiando em outras áreas. São só comunicação, sensoramento remoto para meteorologia e para inteligência, e o GPS. Então vamos colocar agora o GPS, o satélite, contra as aeronaves. Vamos ver quais são os pontos positivos ou negativos, né? Os satélites eles sempre estão distantes da Terra. Um satélite mais próximo que está da Terra, tendo algum serviço, ele está no mínimo a 140 quilômetros da Terra. Então, a gente tem essa constelação Iridium, são satélites que estão a 780 quilômetros da Terra. O SDC, o satélite da Star One C3, outros satélites de comunicação que são geoestacionários, eles estão a 35.786 quilômetros da Terra. Seria como a gente dar 6 voltas na Terra, essa distância que eles estão. Então, eles estão muito distantes. Distância é impacto direto em atraso de comunicação. Então, eu tenho aqui os satélites LEO, que dão um certo atraso de 30 a 50 milissegundos. Depois, na órbita média, que são por volta de 24 mil quilômetros, eu tenho já um atraso de 125 a 250 milissegundos, e depois eu tenho o geoestacionário, que está a 600 quilômetros, que dá 600 milissegundos de atraso. Mas o que isso significa para quem está operando, né? Se eu tenho um link, um enlace feito por uma aeronave, eu não tenho atraso. A distância é tão pequena que eu não considero um atraso, eu tenho uma comunicação perfeita, imediata, e isso não me provoca nenhum impacto nas minhas comunicações. Se eu for utilizar um satélite que está a 780 km, eu já começo a ter um pequeno atraso. Então, eu já tenho um atraso ali na casa de alguns décimos de segundo, mas não é uma comunicação tão impactante como uma conversa de voz. Mas se eu for usar um geoestacionário, ele já está no limite, só a lei física já limita ele, já está quase no limite da conversação de uma forma bastante eficiente. Eu coloquei ali 0,24 segundos de atraso. É quase o limite. O limite é 0,3. Até 0,3 eu consigo conversar de forma bastante fluida, eficiente, mas com 0,24 é bem no limite. Mais um pouquinho que eu tenho equipamento atrasando essa comunicação, eu vou ter uma conversa difícil. Eu tenho que esperar a pessoa que está conversando comigo terminar a frase para eu começar a minha. E aí começa uma comunicação com atraso. A parte de resolução, eu tenho um critério de resolução que não permite que antenas satélites com lente, que tenham equipamentos de foco, que utilizem tecnologias de foco, consigam ter um bom desempenho no espaço. Então, na prática, a gente vê que hoje a nossa disposição tem satélites que têm 30 centímetros de resolução. Abaixo de 30 centímetros, próximo a 20 centímetros, eu não encontro no mercado, eu não consigo adquirir um preço muito acessível abaixo de 20 centímetros. E abaixo de 10 centímetros eu não conheço. Não conheço tecnologia que faça imagem abaixo de 10 centímetros, não tem disponível no mercado. E a gente não tem previsão de entregar uma imagem ótica abaixo de 10 centímetros. Quando a gente compara uma foto de aeronave com uma foto de satélite, a gente vê ali no último caso o SR-71
o Lookhead Blackbird. A gente tem um estudo na internet que os senhores podem acessar ali por baixo, né? Ele está oferecendo ali 8 centímetros de resolução. Então, os senhores conseguem contar quantas pessoas tem no terreno. Acho que isso é uma coisa bem prática. Assim. Com 8 centímetros, eu consigo contar quantas pessoas tem no terreno, quantos inimigos tem no terreno. Com o satélite, hoje, em 2021, os senhores nunca conseguirão. Os senhores nunca vão saber de quanto é a tropa inimiga. Acho que é uma coisa essencial e o satélite não oferece essa oportunidade. Com 30 centímetros, 20 centímetros, você divide uma pessoa em 4 pixels. Então é impossível saber quantas pessoas tem. Já com a aeronave, eu consigo às vezes até reconhecer quem é quem, qual o tipo de armamento. Você vê um fuzil do espaço, impossível, você não vão conseguir. Então isso reforça a nossa necessidade de ter aviação de reconhecimento, ter aviação de inteligência, reconhecimento e vigilância. Outra coisa que a aeronave faz e um satélite não faz é a penetração na atmosfera. Com o Convair 580, o Canadá ele consegue ter várias informações de uma nuvem de várias faixas diferentes. O satélite ele não tem essa capacidade de penetrar nas nuvens e ir pegando características. Então, quando a gente vê a foto à esquerda, a gente vê a nuvem bem detalhada na sua umidade, nas suas características. Na foto à direita, que mostra a mesma nuvem, a gente tem essa dificuldade. Ali embaixo também tem o artigo científico que eu consultei. Agora, na parte prática, né? Nós temos, sob nossa responsabilidade, um território nacional que está entre os trópicos e tem grande umidade. Ali na foto eu mostro à direita a umidade nacional, né? A quantidade de nuvens e a dificuldade que a gente tem com nuvens e quanto nuvens atrapalham a nossa operação. À esquerda a gente vê uma base aérea totalmente clara, né? A gente vê uma pista com bastante tranquilidade. Na direita a gente já tem a presença de nuvens e ali a gente coloca entre 20% a 25% de nuvens. Então, com 20% a 25% de nuvens, a imagem que eu tirei ela já não presta, ela já não serve para fazer uma análise de inteligência. E no nosso país, a gente, na maioria das vezes, está com essa capacidade, com essa dificuldade, 25% a 30% de nuvens. Em termos práticos, a gente controla satélite no COP há 3 anos, metade do nosso trabalho é jogado fora porque existem nuvens, e não são nuvens pesadas, vocês podem perceber, mas são nuvens que já atrapalham a nossa capacidade, o nosso desempenho de analisar uma imagem e perceber coisas do alvo que a gente gostaria. Então, 50% do nosso trabalho, 50% das imagens que a gente tira, a gente tem que jogar fora. O prazo de entrega dessas imagens, né? O satélite ele não tem a mesma capacidade de entrega de imagens que tem uma aeronave. Eu ligo para um esquadrão, passo o MOFRAG, o esquadrão decola a aeronave, 2 horas para acionar os tripulantes, depois um momento de navegação, tira essa imagem, pousou e entrega essa imagem em 6 horas, 5 horas. O satélite não funciona dessa forma. Quando eu recebo uma informação que eu preciso de uma imagem, eu vou para o centro, nossos técnicos calculam as órbitas e veem onde os satélites vão passar e tentam casar o horário de passagem com o horário mais próximo para a gente tirar essa imagem. Nesse caso, a gente está analisando um dia em particular, utilizando 5 satélites. Existem áreas em vermelho que nenhum satélite passou nessas 24 horas. Ou seja, se eu tiver um ponto ali que eu preciso de uma imagem hoje, eu não conseguiria entregar essa imagem. E aí tem locais que o satélite passou mais de 10 vezes, que está em azul. Então, em vermelho eu não consigo imagem, em azul eu conseguiria, usando 5 satélites para fazer essa previsão. Então, na prática, nós percebemos que com 5 satélites, eu não consigo entregar imagens com menos de 3 dias. Eu posso me comprometer, vou entregar em 3 dias, fazer o cálculo e não entregar, porque o satélite, a dinâmica dele, do jeito que ele foi lançado, ele não passa naquela região. Então, isso não existe com a aeronave. A aeronave ela sempre vai estar disponível para decolar e fazer a imagem que eu desejo. E a gente calcula ali que até 5 dias, com certeza, um satélite passou em cima da posição, se eu tiver 5 satélites. Então, essa capacidade de empregar, de imediata, de ter uma resposta, ela não funciona com o satélite. Então, a gente pode ter a ansiedade que tiver, o satélite vai estar girando na mesma órbita e a gente não vai conseguir alterar a órbita para chegar na posição, o que eu conseguiria facilmente com a aeronave. Então, eu fiz 3 análises bem rápidas aqui. Primeiro, para comunicação. Comunicação, eu tenho um satélite com uma alta cobertura, os senhores veem lá à direita, então alta cobertura, bom desempenho em atingir grandes áreas. A aeronave já tem uma característica de cumprir áreas e coberturas menores, superfície da Terra em menor quantidade. Com um satélite eu consigo pegar a América Latina toda.
O quanto eu precisaria voar uma aeronave para pegar a América Latina toda? Muito difícil. Então, tanto a parte de cobertura quanto a parte de potência. Com pouca potência, eu consigo comunicar com a aeronave. Quando eu for comunicar com o satélite, eu preciso de muita potência. Então, essas duas características são muito importantes, potência e cobertura. Continuando, agora, cobertura versus resolução. Com aeronaves, eu consigo resolução de centímetros, 8 centímetros, 5 centímetros, eu consigo reconhecer quantas pessoas têm, qual tipo de armamento. O satélite não vai dar essa possibilidade. A minha resolução não permite que eu reconheça uma pessoa ou um armamento. É difícil até eu reconhecer diferenças de carros de combate muito parecidos, diferenças de aeronaves muito parecidas. Se é um Hércules ou é um F-5, fica muito claro. Ou é um H-60, é muito claro ver. Mas qual aeronave que é muito difícil fazer com o satélite. E em terceiro, são tamanhos de antenas. Quanto que eu consigo embarcar numa aeronave ou no satélite para fazer essas comunicações. No satélite, normalmente, eu preciso de grandes antenas, muita capacidade de potência, grandes antenas no chão e no satélite. E com a aeronave, a gente conhece o nosso VHF, UHF, eu consigo com pequenas antenas fazer grandes comunicações. Então, o satélite e a aeronave apresentam esses três grandes comportamentos que inviabilizam o satélite para qualquer missão.